vamos fazer um estudo das relações notáveis. Quais são essas relações notáveis? Bom, vamos estudá-las. A primeira relação notável é a relação período-frequência. Período versus frequência. Olha, uma coisa eu posso garantir a vocês. Se você tiver o período, você acha a frequência. Se você tiver a frequência, você acha o período. Como assim, Fino? Presta atenção. Toda vez que a gente pensa numa frequência, a gente sabe que a frequência é o número de repetições que ocorrem num determinado tempo. Esse é o conceito de frequência. Agora prestem bem atenção na manobra que eu vou fazer. Se a frequência é o número de repetições por tempo, o que acontece se eu chamar esse tempo de período? Olha só, o que acontece se eu chamar esse tempo de período? Gente, período é o tempo qualquer ou é o tempo de uma repetição? Diz aí, vai. Que a gente acabou de ver, período é um tempo qualquer ou é o tempo de uma repetição? Isso. Então, olha só que coisa simples. Ó. Se nós chamarmos esse tempo de período, período é o tempo de uma repetição. Então, se a frequência é o número de repetições por tempo e eu estou chamando esse tempo de período, é porque eu vou ter quantas repetições? Uma. Então, a frequência é o inverso do período. Ou seja, tendo o período, eu acho a frequência. Tendo a frequência, eu acho o período. Essa é a primeira relação notável que a gente não pode esquecer, porque isso é muito cobrado nos vestibulares. Tá? Primeira relação. Período é o inverso da frequência. Vamos agora para a segunda relação notável. Ó, a segunda relação notável é a relação velocidade angular, que a gente chama de ômega, versus período. Como assim, Fino? Velocidade angular versus período. Você que vai me dizer. Nós aprendemos na aula passada que a velocidade angular é a variação do ângulo ΔΦ sobre a variação do tempo. Agora prestem bem atenção. Se nós chamarmos esse tempo de período, ó, mais uma vez, período é o tempo qualquer ou é o tempo de uma volta? O tempo de uma volta. Mas note, se esse tempo é o período, em uma volta, qual é o ângulo que um objeto vai varrer? Em uma volta, um objeto varre um ângulo de 360 graus. Mas 360 graus, como nós vimos antes, corresponde a quanto em radiano? 360 graus corresponde a 2π radiano. Olha só, gente. Então, a velocidade angular também é 2π sobre o período. E olha, gente, com essas duas relações que nós estamos vendo aqui, e veja que eu estou deduzindo para vocês, eu não estou impondo nada, partindo dos conceitos que a gente já conhece, a gente pode chegar a uma conclusão. Essas três grandezas aqui, ó, velocidade angular, período e frequência. Prestem muita atenção nelas. Se você tiver uma delas, você acha as outras duas. Quer ver? Olha só. Imagina que a questão te deu a frequência. Com a frequência, você acha o período. E com o período, você acha a velocidade angular. Imagine agora que a questão te deu a velocidade angular. Então, se ela me deu a velocidade angular, eu acho o período. E com o período, eu acho a frequência. Então, essas três grandezas aqui, ó, são uma chave. Porque se você tiver uma delas, você acha as outras duas. Vocês poderiam ainda me perguntar assim, ô Fininho, se eu quiser, eu posso também dizer que a velocidade angular, em vez de ser 2π sobre o período, eu posso dizer que a velocidade angular também pode ser 2π vezes a frequência? Pode. Porque o período é o que da frequência? O inverso. Então, tanto faz. Não é necessário vocês ficarem gravando outras fórmulas. Mas eu estou fazendo essas manobras só para que vocês possam aprender como é que faz o manejo na hora que vocês estiverem respondendo uma questão. Então, dessas duas relações notáveis, o que eu quero que você não esqueça?
que dessas 3 grandezas, se você tiver uma delas, você acha as outras 2. Vocês lembram que eu falei no iniciozinho do movimento circular? Eu disse assim, toda grandeza angular expressa no sistema internacional multiplicada pelo raio nos dá uma grandeza o quê? Escalar. O que significa dizer isso? Presta atenção, ó. Se eu sei que a velocidade angular multiplicada pelo raio me dá a velocidade escalar, então eu posso também dizer que a velocidade escalar é 2π sobre o período vezes o raio. Olha aí, ó. Uma outra maneira de você calcular a velocidade escalar. São muitas maneiras, muitas. Por isso que o estudo do movimento circular não pode ser feito de uma vez só. Por isso que a gente costuma dar uma quebrada, porque é muita informação. Mas todas elas se complementam. E olha que coisa interessante, você também pode pensar nessa fórmula aqui, ó, de uma outra maneira. Eu vou te dar possibilidades, olha só. Se você fizer assim, ó, Fininho, eu aprendi que velocidade é ΔS sobre ΔT. Tá? Aprendi assim. Se eu chamar esse tempo de período, se eu chamar esse ΔT de período, período é o tempo de uma volta. Em uma volta, qual é a distância? Não estou falando de ângulo. Não estou falando de ângulo, estou falando de distância. Qual é a distância que o objeto percorre em uma volta? O comprimento de uma circunferência. E como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? 2πr. Olha aqui, ó, a mesma coisa. Tá vendo? Então você tem várias formas de chegar numa fórmula. Várias. A velocidade escalar, que é ΔS sobre ΔT, que é ômega vezes R, que também é 2πr sobre o período. Poderia ser assim também? Ó, em vez de ser 2πr sobre o período, poderia ser 2πr vezes a frequência? Poderia ser assim também? Poderia. Pode, porque como eu falei aqui em cima, o que é que o período é da frequência? Inverso. O inverso. Então eu posso representar assim também. Pode. Então olha aqui as possibilidades que nós temos, né? Inúmeras. Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta versus velocidade angular. Velocidade angular. Essa é a nossa última relação notável, gente. E aí depois a gente vai logo para as aplicações, tá? Olha, quando nós começamos a cinemática vetorial, eu expliquei para vocês o que é a aceleração centrípeta. Eu disse assim, a aceleração centrípeta é uma aceleração que promove a variação na direção da velocidade. Só que ela não é calculada da mesma forma que a gente usa naquelas equações do movimento uniformemente variado. V igual a VO mais AT, a equação ΔS igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2, a equação de Torricelli, aquela aceleração não é a centrípeta, é a escalar. A centrípeta, como é que a gente calcula? É a velocidade ao quadrado sobre o raio. Só que essa velocidade não é a velocidade angular, ômega. Não, não é. Essa velocidade no cálculo da aceleração centrípeta é a velocidade linear. Mas o que a gente aprendeu agora há pouco? Que uma grandeza linear pode ser encontrada a partir de uma grandeza angular. Porque nós sabemos, ó, que a velocidade linear, v, é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Então, se o v é ômega-r, então fica ômega-r ao quadrado, dividido pelo raio. Aí o que a gente pode fazer aqui? A gente pode abrir essa equação, a aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes r ao quadrado sobre r. E aí o que eu faço? Eu simplifico o r quadrado com r. Sobra o que para a gente? Que a aceleração centrípeta também pode, não estou dizendo que é só, também pode ser calculada em função da velocidade angular. Ômega ao quadrado vezes r. Então nós temos duas expressões agora para calcular a aceleração centrípeta. Ou em função da velocidade linear, ou em função da velocidade angular. Isso aí, é claro, fica a critério. São muitas relações, não é, gente? São muitas, eu compreendo. Mas o que a gente precisa fazer agora? Vamos trabalhar um exemplo onde eu vou fazer toda essa análise
numa questão só. Antes de mais nada, como a questão está querendo que a gente calcule no SI, o que ele me deu tem que estar no SI. Eu não posso usar os dados fora do sistema internacional para resolver uma questão que me pede no sistema internacional. Então, vamos lá. O raio que ele me deu, 20 centímetros, eu não posso usar. Nós vimos na aula de número 1 que o raio, uma medida de comprimento, não pode ser no sistema internacional expressa em centímetros. No sistema internacional, ela tem que ser expressa em metros. Então, esse raio aqui, ó, de centímetro, eu transformo para metro. É só tirar duas casas. Tirando duas casas, 0,2 metros. Tirando duas casas, 0,2 metros. Transformei. Essa frequência também não está no SI, ela está em RPM. Frequência no SI não é expressa em RPM, é expressa em Hertz. Como é que a gente transforma direto de RPM para Hertz? Divide por 60. Então eu divido por 60, então a minha frequência vai ser de 2 Hz. Pronto, agora sim. Agora que nós já temos os valores no SI, do raio e da frequência, vamos calcular o que ele está pedindo. O que ele pede no item A? Ele pede o período. Bom, aí a gente já sabe. A frequência é o que do período? O inverso. Então, para responder o item A, se eu sei que a frequência é o inverso do período, e eu sei que a frequência é igual a 2 Hz, eu vou descobrir o meu período, que é o tempo, em segundos. Troco aqui esses dois fatores na multiplicação cruzada, então o período fica sendo 1 meio. 1 meio corresponde a quanto? 0,5. Então, meio segundo, né, é o período. Então, essa partícula dá uma volta em meio segundo. É o tempo de uma volta, é o período. O que ele pede no item B? A velocidade angular. Como é que eu vou achar a velocidade angular, Fino? Eu falei para vocês, ó, se você tem a frequência, qualquer uma das três que você tiver, frequência, período ou velocidade angular, tendo uma, você acha as outras duas. Então, eu já tenho a frequência, já tenho o período. Como é que eu acho a velocidade angular? 2π sobre o período. Ou, se vocês preferirem, 2π vezes a frequência. Tanto faz, vai achar o mesmo resultado. Então, nesse caso aqui, vai ficar 2π sobre 0,5. Quanto é que é 2 dividido por 0,5, gente? 4. Então, a velocidade angular vai ser 4π radiano por segundo. Olha aí, ó. Achei a velocidade angular. Tá vendo? O que ele pede no item C? A velocidade linear. Aí eu tenho várias formas de fazer. Uma delas é assim, ó. A velocidade linear é a angular multiplicada pelo raio. Pronto. Se eu tenho a velocidade angular e multiplico pelo raio, eu acho a velocidade linear. Então, a velocidade angular vale quanto? 4π. O raio vale quanto? 0,2 metro. Ó. E aí faço a conta. 4 multiplicado por 0,2 vai dar quanto? 0,8π. O que, Fino? Metros por segundo. Ué, por que metros por segundo e não radiano por segundo? Porque aqui é velocidade linear, não é velocidade angular. Tá? Pronto, descobri a velocidade linear, metro por segundo. Tá aí a unidade. E a letra dele pede a aceleração centrípeta. Aí a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente pode fazer v ao quadrado sobre o raio, ou ômega ao quadrado vezes o raio, como nós vimos agora há pouco. Como eu estou querendo treinar com vocês, eu vou usar a outra relação da aceleração centrípeta, tá? Mas qualquer uma das duas vai te dar o mesmo resultado. Eu vou usar ômega ao quadrado vezes o raio. Pronto. Que é o ômega? 4π. Então vai ficar 4π ao quadrado vezes o raio, que é 0,2 metro. Quanto é que é 4π ao quadrado, Fino? É 8π ao quadrado. 4π ao quadrado é 8π ao quadrado, ó. 8π ao quadrado, vezes 0,2. Pronto. 0,2 multiplicado por 8, quanto é que dá isso? 1,6. Então vai ficar a aceleração centrípeta, 1,6π ao quadrado. Qual é a unidade da aceleração centrípeta, Fino? Metros por segundo ao quadrado. Pronto. Então, veja que todos os itens aí nós encontramos. Todos eles. Fininho, o que é um satélite geoestacionário? O que é isso? Ó, se a gente for ao pé da letra,
Geo significa terra. Estacionário é algo que está parado. Um satélite geoestacionário é um satélite que fica parado em relação a um referencial na Terra. Qual é o objetivo de um satélite fino? O objetivo de um satélite é transmitir informações através de ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de telefonia celular, telefonia móvel. Então, como é que funciona esse satélite? Vamos fazer um desenho aqui para ficar bem fácil para vocês entenderem. Ó. Imagina que aqui é o planeta Terra e nós temos aqui uma estação no planeta Terra que vai mandar um sinal para o satélite. O satélite está localizado aqui. Um satélite nada mais é, vamos dizer assim, a grosso modo, um conjunto de espelhos. O que acontece? Quando uma estação ela manda o sinal para o satélite, quando chega no satélite, o que o satélite faz com essas ondas que estão chegando? Reflete. É o que o espelho faz. Só que na hora que reflete, o satélite reflete abrangendo uma área muito grande do planeta. Todas as pessoas que estiverem nessa região do planeta vão receber essas ondas do satélite. Mas perceba que o satélite não está emitindo as ondas. O satélite está refletindo as ondas que vêm da estação. Então, o que acontece? A Terra está girando, a Terra tem uma rotação. Pense você, se a Terra girar e o satélite não girar junto, o satélite vai perder o sinal. Porque enquanto a Terra gira, o satélite tem que girar junto para que esteja sempre recebendo o sinal da estação. Então o satélite, ele tem uma órbita. Aqui, ó. Ele tem uma órbita. À medida que a Terra vai girando, o satélite vai girando junto para estar sempre recebendo o sinal da estação. Por isso que ele é chamado geoestacionário. Porque o satélite está parado em relação à estação. Está parado em relação a um referencial fixo na Terra. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer a vocês que é muito importante e é a chave desse assunto. Quanto tempo o satélite geoestacionário deve levar para completar uma volta na sua órbita? Vocês sabem? Porque assim, ó, a Terra está girando. O satélite tem que girar junto com a Terra, para não perder o sinal. A Terra, gente, leva quanto tempo para dar uma volta em torno de si mesma? A Terra leva quanto tempo para dar uma volta em torno de si mesma? 24 horas. Se o satélite tem que acompanhar a estação, quando a Terra gira, o satélite tem que girar junto. Então, qual é o período de translação do satélite geoestacionário? Um satélite geoestacionário leva quanto tempo para completar a sua órbita? 24 horas. Então, isso você não pode esquecer. O que é o satélite geoestacionário? É o satélite que está em repouso em relação a um referencial fixo na Terra. Como assim em repouso, Fino? Repita aí. Em repouso, porque os dois vão se movimentar juntos. Então, um não vai se afastar nem vai se aproximar. Eles precisam estar alinhados. Então, o período de translação do satélite é igual ao período de rotação da Terra. E quanto é o período de rotação da Terra, gente? 24 horas. 24 horas. Vocês fiquem ligadas na aula que eu vou gravar de exercícios, porque eu vou colocar uma questão discursiva que caiu sobre satélite geoestacionário. Isso você tem que saber. Então, toda vez que uma questão perguntar satélite geoestacionário, você já sabe que ele vai levar 24 horas para completar a sua volta. Existem, basicamente, dois sistemas que envolvem transmissão de movimento. Quais são esses dois sistemas? O primeiro sistema, sistema A, é a transmissão por correia, ou contato. Transmissão por correia ou contato. Na transmissão por correia ou contato, tanto faz, ou um ou outro, as considerações são as mesmas. Só tem um detalhe que muda.
Mostra aí pra gente, Fino. Imagine que nós temos aqui duas polias, ó, que estão ligadas por uma correia. Uma polia A, que é a polia maior, e uma polia B, que é a polia menor, tá? Mas eu também posso ter uma ligação assim, ó, a polia A ligada à polia B por contato, tá? Então, por que eu estou falando que as considerações são exatamente as mesmas, só tem um detalhezinho que muda? Que detalhe é esse? Presta atenção. Se nós começarmos a girar essa polia maior, a polia menor vai começar a girar também. Vocês concordam? Sim, né? Então, girando uma, a outra gira porque elas estão interligadas. A mesma coisa acontece aqui. Elas estão interligadas por contato. Eu vou girar uma, a outra gira também. Só que tem um detalhe. Olha a única diferença. Na ligação por correia, se você girar uma polia no sentido horário, a outra também vai girar no sentido horário. Mas na ligação por contato, se você girar uma no sentido horário, a outra gira no sentido anti-horário. É a única diferença. É o sentido do movimento das polias. Agora, todas as considerações que a gente fizer aqui, ó, são exatamente iguais. Só mudam os sentidos. E quais são essas considerações, Fino? Vamos lá. O que foi que eu falei no início, quando eu falei da transmissão de movimento? Eu disse assim, que o objetivo é você ter um sistema onde você possa aumentar a frequência, diminuir a frequência. Então vem comigo. Se eu pego essa polia maior e dou uma volta nela, a polia menor vai dar uma volta só ou vai dar mais de uma? O que é que vocês acham? Eu pego a maior, dou uma volta. Aí a outra, que é menorzinha, vai girar mais. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu pegar a polia maior e girar, der uma volta, essa polia, por ser menor, ela vai girar mais. Então a gente pode dizer o seguinte, que a frequência de B, que é a polia menor, é maior do que a frequência de A, que é a polia maior. Quem é que gira mais? A que vai girar mais é a menor. Tá? Então essa é a primeira consideração. Segunda consideração, bem importante. Se eu pego essa polia maior e giro ela 90 graus, é só um exemplo, girei 90 graus. Se eu girar 90 graus, essa polia menor vai girar só 90 graus ou vai girar mais de 90 graus? Mais de 90 graus. Então, qual das duas polias varre um ângulo, estou falando de ângulo, um ângulo maior no mesmo intervalo de tempo? É a B. Porque ela gira mais, ela vai varrer um ângulo maior. Então, a velocidade angular de B vai ser maior do que a velocidade angular de A. Porque a velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. Então, aquela que varreu um maior ângulo é aquela que vai ter uma maior velocidade angular. Agora, a velocidade linear, que é a escalar, vai ser a mesma. A velocidade escalar de B é a mesma velocidade escalar de A. Por que, Fino? Eu vou te explicar agora. Se a gente pegar, por exemplo, essa correia e deslocar ela aqui, ó, 2 centímetros. Isso é só um exemplo. Peguei a correia, desloquei 2 centímetros. Rapaz, se a correia está ligada com as duas polias, se eu correr aqui 2 centímetros, essa vai ter que correr 2 centímetros. Essa vai ter que correr 2 centímetros. Então, elas vão percorrer a mesma distância nos mesmos intervalos de tempo. Veja, não estou falando de ângulo, estou falando de distância. Então, se as distâncias ΔS são as mesmas e os intervalos de tempo são os mesmos, as velocidades escalares ou lineares também são iguais. A gente pode até, a partir daqui, que alguns livros trazem essa relação, abrir essa equação. Porque a gente aprendeu nas relações notáveis que a velocidade linear é 2π vezes o raio vezes a frequência. A gente aprendeu isso agora há pouco. E vimos também que a velocidade, se é 2π vezes o raio vezes a frequência, nós vamos poder simplificar, ó, o 2π de um lado com o 2π do outro. Aí nós vamos chegar na seguinte relação, ó. O raio de A vezes a frequência de A tem que ser igual ao raio de B vezes a frequência de B.
Fininho, você pode mostrar para a gente o que isso significa na prática? O que significa na prática? Isso significa dizer o seguinte, que a polia que tem maior raio, ou seja, a polia maior, é aquela que tem que ter menor frequência, para poder compensar e manter a igualdade. A que tem maior raio é a que tem que ter menor frequência. A que tem menor raio é a que tem maior frequência. E vê se não é isso que está acontecendo. É isso. A polia que tem menor raio, ó, olha o raio de B, olha só o raio de A. A polia que tem menor raio é a que gira mais. É a que tem maior frequência. A polia de maior raio é a que gira menos. Fininho, e se eu quiser descobrir quantas vezes essa polia menor vai girar? Aí você tem que fazer assim, ó. É muito simples. É muito simples. Pela diferença dos tamanhos, você sabe qual é a diferença no número de voltas. Por exemplo, se eu chegar para você e dizer assim, ó, essa polia é 3 vezes maior que essa. Essa polia A é 3 vezes maior que essa. O que é que eu estou querendo dizer? Que quando eu der uma volta na polia A polia B vai dar quantas voltas? 3. Se eu disser assim, gente, a polia A tem 10 vezes o tamanho da polia B. Se eu der uma volta na polia A polia B vai dar 10 voltas. É isso que você está me dizendo. Sem precisar ficar gravando fórmula. Fininho, o que é isso? Ligação concêntrica. São duas polias ou duas engrenagens que têm os mesmos centros. O que significa coaxiais? São duas polias ou duas engrenagens que têm o mesmo eixo de rotação. Vou desenhar para você ficar mais tranquilo aí e entender melhor. Ó, é como se fosse assim. A polia A e a polia B. Elas têm o mesmo centro. Esse centro que é da polia B é o centro da polia A. Por isso que elas são concêntricas, têm os mesmos centros. Mas elas poderiam ser assim também, ó. A gente pega um eixo aqui, ó, um eixo. Aí aqui tem uma polia, aqui tem outra polia. Essa maior é a polia A e essa menor é a polia B. De forma que quando a gente começar a girar esse eixo, as duas polias vão girar juntas. As considerações aqui são exatamente as mesmas e não tem diferença nenhuma. Até os sentidos são os mesmos. Porque quando você girar uma, a outra gira. Seja concêntrica, seja coaxiais. Tá? E quais são essas considerações, Fino? Ó, tudo que você aprendeu na ligação por correio ou contato, aqui é o inverso. Vocês vão ver o porquê. Vocês vão ver o porquê. Vamos lá. Considerações. Prestem atenção. Na ligação concêntrica ou coaxial, quando você dá uma volta na polia maior, a polia menor vem junto. Vocês conhecem disco de vinil? Já ouviram falar no disco de vinil? O disco de vinil, ele tem várias faixas que são concêntricas. De forma que, se eu botar um objeto aqui e um objeto aqui, na hora que eu girar, os dois giram juntos. Então, se eu pego esse sistema e dou uma volta, é uma volta em B e uma volta em A. Vão ficar alinhadinhos aqui, ó. Ó, vão girar aqui, ó. Os dois juntos. A mesma coisa aqui. Os dois vão girar juntos. Gente, se os dois vão girar juntos, as frequências são iguais ou as frequências são diferentes na ligação concêntrica ou coaxial? São iguais. São iguais. E lhe digo mais, se as frequências são iguais, se uma varrer 90 graus, a outra está acompanhando varrendo 90 graus. Se elas dão uma volta e varrem 360 graus juntas, elas estão varrendo o mesmo ângulo no mesmo tempo. Então elas têm as mesmas velocidades angulares. Agora, as velocidades escalares são diferentes. Porque se você olhar, ó, quando eu der uma volta na polia B, que é a menor, olha a distância que ela percorre, gente. Agora, quando eu dou uma volta na polia A, olha a distância que percorre. É bem maior, não é? Então, se a distância percorrida por A é maior que a distância percorrida por B, não estou falando de ângulo, estou falando de distância. Então, a velocidade linear de A tem que ser maior do que a velocidade linear de B. Porque a velocidade linear
é pela distância, não é pelo ângulo. Essa distância é maior que essa. A mesma coisa acontece na ligação coaxial. Então, vocês percebam que tem diferenças. O que você aprendeu na correia e contato, aqui é o oposto. Tá? E aí, com base nessas duas ligações, a gente vai finalizar a aula agora com a aplicação mais presente nos vestibulares e no Enem a respeito da transmissão de movimento, que é a bicicleta. Não vou desenhar a bicicleta toda, não. Mas a bicicleta, ela tem aqui 3 elementos de suma importância. Quais são esses 3 elementos? Esse primeiro elemento, que é a coroa dianteira. A coroa dianteira. É onde fica o pedal. Então, a pessoa pedala aqui, na coroa dianteira. E essa coroa menorzinha, ó, que é a chamada coroa traseira. Ó, a coroa traseira, ela vai girar quando você começar a pedalar. Tá? Note que a coroa dianteira e a coroa traseira estão ligadas por uma correia, que a gente viu agora há pouco. Só que a coroa traseira está ligada com a roda. A roda aqui é a roda traseira, é o que dá o movimento da bicicleta. Quem faz a bicicleta andar é a roda traseira, não é a roda dianteira não. A roda dianteira é só para apoiar. Mas quem faz mesmo girar é a roda traseira, quando você pedala. E a roda traseira está ligada concentricamente com a coroa traseira. Ó. Então essa é a roda traseira. Ok? Então prestem bem atenção em como a bicicleta é um sistema eficiente. Vamos imaginar que a coroa dianteira, onde fica o pedal, tenha um tamanho 3 vezes maior do que a coroa traseira. Olha o que eu falei, hein? A coroa dianteira, estou dando um exemplo, ela é 3 vezes maior que a coroa traseira. Então a dianteira é a coroa 3 vezes maior do que a traseira. Então o que vai acontecer se eu der uma pedalada? Se eu der uma pedalada, a coroa traseira vai dar 3 voltas. Ah, Fininho, mas e se a coroa dianteira tivesse um tamanho 5 vezes maior do que a coroa traseira? Se eu der uma volta aqui, uma pedalada, a coroa traseira vai dar 5 voltas. Só que é o seguinte, a coroa traseira está ligada com a roda concentricamente. Então o número de voltas da coroa traseira é o número de voltas da roda. Olha que beleza, gente. Nós vamos dar uma pedalada e a roda vai girar muito mais vezes. E a bicicleta vai andar mais com uma pedalada só. É um sistema muito eficiente. Então note que aqui nós temos os 2 processos de transmissão de movimento. A transmissão por correia e a transmissão concêntrica entre a coroa traseira e a roda traseira. Tá? Agora, tem uma coisa importante. O que é que tem de importante aqui que a gente não pode vacilar? Essa bicicleta só tem uma marcha. Porque ela só tem uma coroa dianteira e uma coroa traseira. Só que existem as bicicletas de marcha. As bicicletas de marcha, elas têm mais de uma coroa dianteira e mais de uma coroa traseira. Aí a corrente, ela fica saltando, ó, de uma para outra, mais para dentro, mais para fora, aqui na dianteira, na traseira vai fazendo a mesma coisa. Por isso que numa bicicleta existem 2 sistemas de marcha. Que você muda a correia só na coroa dianteira, nas menores, nas maiores, e o outro é para você passar a corrente nas coroas traseiras. São chamados passadores da bicicleta. Então tem um passador que vai passar só nas coroas dianteiras, o outro só nas coroas dianteiras. Eu vou dar nas traseiras. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma bicicleta, por exemplo, que tem 3 coroas dianteiras e 6 coroas traseiras. 4, 5, 6. Presta atenção. O que eu posso fazer aqui com uma bicicleta que tem 3 coroas dianteiras e 6 traseiras? Eu posso ter as seguintes combinações. Ó. A coroa maior, a primeira coroa dianteira com a primeira traseira, a primeira com a segunda traseira, a primeira com a terceira traseira, a primeira com a quarta, a primeira com a quinta, a primeira com a sexta. Olha só quantas combinações eu tenho.
Aí eu posso ter outras combinações, ó. A segunda dianteira com a primeira traseira, a segunda dianteira com a segunda traseira, a segunda dianteira com a terceira traseira, a segunda com a quarta, a segunda com a quinta, a segunda com a sexta. Depois eu posso ter ainda a terceira combinada com a primeira, a terceira combinada com a segunda, a terceira com a terceira, a terceira com a quarta, a terceira com a quinta, a terceira com a sexta. Sabe quantas possibilidades eu tenho de marcha aí? Se eu tiver 3 coroas dianteiras e 6 traseiras, é combinação simples, é matemática. É só você multiplicar. 3 vezes 6, 18. Então, filhinho, peraí. Como é que eu faço para descobrir o número de marchas numa bicicleta? Isso você não vai encontrar em livros não, viu? Número de marchas. Como é que eu descubro, Finório? Na verdade, o número de marchas é o número de coroas. Ó, número de coroas dianteiras vezes o número de coroas traseiras. Quer ver uma coisa? Ó, se eu perguntar a vocês assim, se eu tiver uma bicicleta e essa bicicleta tiver 3 coroas dianteiras e 7 traseiras, eu tenho uma bicicleta de quantas marchas? 3 vezes 7, 21. Eu tenho uma bicicleta de 21 marchas. Fininho, se eu tiver 3 dianteiras e 8 traseiras, 3 vezes 8, eu tenho uma bicicleta de 24 marchas. É assim, gente. São as possibilidades que nós temos para transportar a corrente e fazer a bicicleta. Aí vai depender da gente, né? Se a gente quer marcha leve, se a gente quer marcha pesada. Ué, Fino, mas e como é que eu vou saber qual é que é a marcha leve e qual é que é a marcha pesada? Essa quem vai me dizer são vocês. Como é que a gente identifica a marcha mais pesada e a marcha mais leve? E a marcha mais leve. Prestem bem atenção, gente. Prestem bem atenção. Ó, a marcha pesada, quem anda de bicicleta sabe disso. Realmente, a sensação que dá é que ela está mais pesada. Quando você dá uma pedalada na marcha pesada, você tem que botar muita força. Mas em contrapartida, com uma pedalada que você dá, a bicicleta anda bastante. Quando você bota na marcha leve, já é o contrário. Na marcha leve, você tem que ficar pedalando o tempo todo para a bicicleta sair um pouquinho do lugar. Mas também ela fica mais leve para você pedalar, fica mais tranquilo. Então bora pensar? Para a gente ter uma marcha pesada, para a gente fazer a roda girar mais, para a roda girar mais, que a marcha pesada é isso, é você dar uma pedalada e a roda girar mais para a bicicleta andar. Essa corrente aqui tem que estar na polia de menor raio, na menor traseira. Por que tem que estar na menor traseira? Porque quanto menor for a traseira, mais ela vai girar. E se a traseira gira 20 vezes, a roda gira 20 vezes. Então, gente, para que você coloque na marcha pesada, qual é a combinação que tem que ser feita? Tem que ser assim, marcha pesada. A coroa dianteira de maior raio, ó, coroa dianteira de maior raio ligada, ó, com a coroa traseira de menor raio. Menor raio. Lembrem que é a coroa traseira que faz a bicicleta andar. Então, quanto menor for ela, mais ela vai girar, mais a bicicleta vai andar. Agora, quando eu quero colocar na marcha mais leve possível, é o contrário. Eu coloco a coroa dianteira de menor raio ligada com a traseira de maior raio. Eu vou pedalar menos, eu vou pedalar mais, mas também a bicicleta não vai andar muito, tá? Mas eu não vou precisar aplicar muita força. Então, é o contrário. Na marcha leve, eu ligo a coroa dianteira de menor raio, com a coroa traseira, ó, com a coroa traseira de maior raio. Pronto. Um é o inverso do outro. Um é o contrário do outro. Então,
Essa é a bicicleta. Tá? Um detalhe bem importante que a gente vai discutir mais na frente é que para um mesmo percurso, se você usar esse percurso todo na marcha pesada e depois fizer um comparativo usando esse percurso todo com a marcha leve, a energia que você vai gastar é a mesma. Refino, mas na marcha pesada eu não vou ter que aplicar mais força? Vai, mas você vai pedalar menos. Na outra, na marcha leve, você vai botar menos força, mas em contrapartida, você vai precisar pedalar mais. No final das contas, a energia que você vai gastar é a mesma. Ué, filho, então qual seria a vantagem? A vantagem é o seguinte, que quando você bota na marcha pesada, você tem que liberar aquela energia de vez. Quando você bota na marcha leve, aquela energia toda você vai dividindo ela em partes. Mas quando você soma, você vê que a energia gasta não vai mudar em todo o percurso. Isso a gente vai aprender mais quando a gente chegar em energia e potência. Eu vou explicar claramente isso aqui, porque eu vou trazer esse assunto bicicleta para a gente poder avaliar do ponto de vista energético.